E aí, galera, beleza? Vamos agora um pouco falar do Renascimento Cultural Europeu, né? A gente vê aqui, né? Na verdade, ele começa lá no século XIV, vai até o século XV, por isso que a gente fala sempre que é como o humanismo, só que o humanismo ele é mais um movimento ideológico, né? E o Renascimento ele é um movimento que vai ser sentido, vai ser nítido na arte, né? Principalmente na pintura e na literatura. É legal também a gente entender que nesse período medieval para o período da Idade Moderna, e quando a gente começa a ter a verdadeira ideia de nações, é, bastante dessa literatura que vai surgir nesse período vai ser o que vai dar, por exemplo, o sentido gramático, né? O sentido da literatura de determinadas línguas. Por exemplo, a gente vê aqui esses autores que são da literatura, o Dante Alighieri, Divina Comédia, né? Francesco Petrarca, um poeta, Giovanni Boccaccio, que eles são responsáveis pela literatura italiana, pela língua italiana, né? O Renascimento Cultural Europeu ele vai ser maior na Península Itálica, onde ele vai surgir, principalmente na cidade de Florença, né? E nós vamos ter, principalmente na pintura, escultura e literatura, a sua principal, mas vai ter arquitetura e outros tipos de arte, mas principalmente nesses três tipos de arte, onde ele vai resplandecer com muito mais grandiosidade. Nesse primeiro momento, a gente vai ter três fases, o 300, 400 e 500. Só que a gente entender que ele tem uma característica diferente no entendimento. O grupo, né, o 300, ele vai ser no século XIV, onde a gente vai ter o principal pintor, Giotto, que vai ser o cara que vai fazer a transição da pintura medieval para a pintura renascentista. Já vai começar a ter técnicas renascentistas, mas ainda vai ter muita característica, por exemplo, das pinturas sacras, das pinturas cristãs, né? Claro que muito mais humanizadas, tirar muito aquela característica, por exemplo, da auréola que havia nos santos, né? Que era uma característica que ficava muito na pintura cristã, colocado nas igrejas, né? E aí a pintura como um todo, antes de a gente chegar no 400 e no 500, a gente vai ter a característica da tridimensional, né? É como se fosse 3D, elas vão ter profundidade, largura, e você vai ver isso no quadro, né? A técnica óleo, o esfumato, que é aquela coisa de luz em cima da cor, né? E a geometria, todos eles vai ser como se fosse colocadas no centro do quadro, você vai poder fazer um triângulo. A Mona Lisa é um grande exemplo disso que Leonardo da Vinci vai fazer. Eu até peço que vocês dêem uma olhada, que eu vou colocar um vídeo de apoio, né, com algumas pinturas renascentistas para vocês verem, né, essas características, tá? Então isso aqui é a primeira fase, o primeiro momento do Renascimento Cultural Europeu. Lembrando que a gente está falando aqui da fase do 300, 400, 500, é uma característica muito na Península Itálica, tá? Mas a gente sabe que tem outras regiões que a gente vai ver alguns artistas, por exemplo, como que vai ser até renascentistas e depois vão derivar para o classicismo, como Luís Vaz Camões na nossa língua portuguesa, né? Tem o Miguel de Cervantes, que é o da Espanha, né? Nós temos o William Shakespeare da Inglaterra, né? E alguns pintores flamengos holandeses, né? O Renascimento ele vai se expandir pela Alemanha, Inglaterra, França, né? Mas a característica é que a região da Itália seja onde vai ter a grandiosidade desse movimento. Até por uma coisa, a gente vai ter uma figura que a gente vai falar daqui a pouco, que é a figura do mecenas, tá? Que algumas famílias vão ser muito importantes no desenvolvimento, na sustentação desses artistas. Beleza? Segura aí que a gente vai passar para outra fase. Vamos lá? Continuando. O 400, século XV. A gente vai ter a figura do grande mestre, do fantástico Leonardo da Vinci, né? O criador da grande obra da Mona Lisa. Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi e Donatello, né? São os grandes artistas desse período. Ele está falando aqui os principais, são vários, tá? E artistas grandiosos mesmo. Nós estamos falando dos principais de cada momento. No terceiro momento, que é o 500, no século XVI, a gente tem o Rafael Sanzio, Michelangelo,
E aí a gente vê a expansão, Erasmo de Roterdã, e a expansão por outros países, outras nações europeias, né? Em território alemão, em território português, espanhol, britânico, né? Começa a surgir vários artistas seguindo esse tipo de estilo cultural, essa modernidade, esse renascimento cultural. Bem, outra característica legal de a gente ver aqui é dos principais mestres, até em técnicas e estilo diferenciado, vão ser homenageados, por exemplo, por uma tirinha que fica famosa, se transforma em animação, depois vira filme, depois volta a virar animação e até jogos de games. São o que? Os Tartarugas Ninja. E aqui a gente tem os mestres, né? Leonardo, aqui ó, o Da Vinci. Nós temos o Donatello, né? Os dois lá do 400, século XV, que diz de passagem é o auge, principalmente Florença, né? E depois Rafael, né? E Michelangelo, no 500, século XVI, né? A homenagem que ficou muito legal, né? Imortalizada nos personagens das Tartarugas Ninjas, os quatro grandes mestres renascentistas, grandes gênios. Leonardo da Vinci não era só um pintor, escultor, ele também era inventor, cientista, né? Era um homem de ciências humanas e ciências físicas. Então, tipo assim, um homem extremamente inteligente. Alguns até consideravam alquimista. Há todo um mito sobre Leonardo da Vinci, sobre a questão até de ordens como a maçonaria, né? Tudo isso na figura de Leonardo da Vinci, pela figura grandiosa, pelo próprio quadro da Mona Lisa, em que há camadas, né, mostrando a tridimensionalidade daquele quadro, e isso mostra a técnica desses artistas. Continue que a gente vai falar mais um pouco sobre renascimento cultural. Bem, gente, continuando, né, a gente vai falar aqui agora de uma figura muito importante, que eram os patrocinadores, as pessoas que sustentavam, né, esses artistas para eles trabalharem nessa arte. E até cientistas também, alguns eram sustentados por essas famílias que se enriqueceram com o comércio, principalmente ali do Mediterrâneo, né, e começaram a dominar aqueles pequenos reinos na Península Itálica, né? E até em outros países também são grupos que vão sustentar esses artistas. E a gente vai ter, principalmente nessa figura aí do mecenas, a família Médici, Sforza e Buonteviglio na Itália. E um personagem interessante, a igreja. A igreja vai patrocinar alguns reis, alguns príncipes, mas principalmente a Igreja Católica, ela vai patrocinar grandes obras renascentistas, obras que na época foram até escandalosas, né? Só que uma coisa que a gente tem que entender, que a gente está vendo aqui o papel da igreja, né, apoiando a arte, mas quem vai sofrer muito na mão da igreja, né, desse confronto de antropocentrismo com teocentrismo, né, esse confronto de questionamento de alguns dogmas religiosos, vai ser a ciência. A gente vai ter aqui, por exemplo, está vendo aqui o geocentrismo, o heliocentrismo. Vai ser duas teorias. Primeiro tem a teoria geocêntrica, que era a teoria defendida pela igreja, uma teoria muito antiga, em que a Terra era o centro do universo, né? Como se todos os astros girassem em torno da Terra e a Terra fosse o centro desse universo. E aí, um cientista, Nicolau Copérnico, vai criar a teoria do heliocentrismo, em que o Sol era o centro de um sistema em que a Terra também participava, sistema solar, e a Terra estava nessa órbita do Sol como outros planetas. Essa teoria, né, que depois ela vai ser cada vez mais, né, melhorada, mas foi criada por Nicolau Copérnico, ele não chega a ter um enfrentamento com a igreja porque ele vai falecer. Só que alguns que vão depois defender essa teoria, que vai melhorar ela e defender ela, o Galileu Galilei, e um cientista que tinha criado um grande telescópio, que é o Johannes Kepler, eles vão enfrentar a resistência da igreja, que vai exigir a negação dos conhecimentos deles para que eles possam ter uma vida, possam viver. Por quê? A gente vai ter, por exemplo, vai ter outros cientistas, mas principalmente a figura de um teólogo, isso é um cientista de dentro da igreja, Giordano Bruno, que vai ser queimado, condenado à fogueira e queimado pela Igreja Católica, né? E a figura de Giordano Bruno é uma figura tão fantástica historicamente que há até um filme, né, sobre a biografia do Giordano Bruno, um filme que você vai encontrar até no YouTube. Não é um filme de ação, é um filme lento, mas é um filme que
para quem gosta de questionar o pensamento e entender esse conflito, é muito legal de assistir, tá? Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, tá? Dessa questão da ciência, a ciência si mesma ela vai ter vários avanços. Um dos avanços, por exemplo, né, apesar de ter sido inventada a imprensa pelos chineses, a imprensa, né, de metálica, a imprensa que vai dar, né, uma velocidade à criação de livros no Ocidente, vai ser criada por um alemão chamado Johannes Gutenberg, que vai influenciar não só o movimento cultural desse renascimento da literatura greco-romana e de outros pensadores, como também a própria Bíblia, só que não vai servir à igreja que na época ainda tinha o poder, mas vai servir muito a um movimento que vai se levantar no meio desse movimento cristão, que é o protestantismo, que é um capítulo que a gente vai falar mais à frente. Beleza? Renascimento cultural. É legal mais as imagens, eu vou colocar lá um material para vocês darem uma olhada nas imagens, não deixem de ver, que é muito legal, tá? Também aproveitem o livro digital na plataforma, que tem mais algumas coisas sobre isso que a gente está falando aqui, beleza? E a gente vai na próxima aula falar mais à frente agora sobre dois movimentos que vão surgir com essa formação dessas novas nações dentro desse movimento que a gente está vendo aqui agora, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.